Olá, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o Environmental Storytelling, tá? Mas o que seria o Environmental Storytelling? Environmental Storytelling é um termo que foi criado por um designer que trabalhava para a Disney chamado Don Carson. O que quer dizer isso? O Environmental Storytelling é como se fosse a arte de você contar uma história ou você apresentar uma história através do ambiente. Tá? Eu trouxe um exemplo aqui que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Eh, Digamos que você estava jogando lá um jogo de exploração, um Tomb Raider da vida. Seu personagem está dentro de uma caverna e o seu personagem encontra um táxi. Você vai pensar, por que o táxi está aqui dentro de uma caverna, né? Não faz sentido algum. Mas você vai tentar deduzir isso, correto? Você vai pensar, ué, mas como que ele chegou até aqui, né? Você não olha para cima, o personagem olha para cima, não tem um buraco, não há uma forma que ele tenha caído. Então, vai deduzir que esse táxi foi trazido de algum jeito. Então, posteriormente, conforme você caminha dentro dessa caverna, você vai perceber que tem um buraco, você vai encontrar um buraco e vai notar que esse buraco está situado numa rua. Ou seja, muito provavelmente uma chuva torrencial, né? Uma chuva torrencial, uma chuva muito forte, uma chuva veio e causou esse buraco e arrastou esse táxi para dentro da caverna. Perceba que isso é uma narrativa, né? Isso é uma pequena história, né? Veio uma chuva torrencial, causou um buraco, e um carro foi levado, cedeu o solo, o carro caiu e foi levado por essa chuva dentro de uma caverna. Essa narrativa foi contada por um personagem? Não. Essa narrativa você acaba construindo na sua mente através da observação desses elementos. Então, é isso que seria o environmental storytelling, contar algo através do ambiente. Então, esse ambiente todo levou a essa conclusão. Ah, Quando a gente fala de contar a história com o ambiente, o Don Carson ele fala que existem três níveis para se abordar isso, né, dentro de um jogo. Então, vamos pegar aqui um exemplo, pensar em algum jogo aqui, por exemplo, o Resident Evil 4. O Resident Evil 4, lá o personagem, né, o Leon, ele vai para um vilarejo na Espanha. Aqui o Dan Carson ele fala que o low level do Environmental Storytelling é o world building, ou seja, é o mundo, o cenário. Então, esse vilarejo seria, digamos, um low level, né? O medium level seria as salas, os locais. Então, eu estou botando isso aqui como o level design, porque é onde ocorrem as situações de jogo. Então, digamos lá, o personagem, né, o Leon do Resident Evil 4, quando ele chega lá, ele percebe que aquele vilarejo está um pouco degradado. Então, é o world build ali, né, o mundo, o cenário. Aquele vilarejo está meio degradado, está meio estranho, parece abandonado. Ele entra dentro de uma casa, por exemplo, entra algum, né? Como faz muito tempo que eu joguei esse jogo, então não vou lembrar desses detalhes. Mas ele entra lá em uma sala, alguma coisa assim, e, enfim, e alguém ataca ele. Então, essa sala, ela parece meio abandonada, e esse lugar, sei lá, esse lugar, ele passa essa aparência. Então, lá você tem lá os ganados, né, que são os zumbis daquele jogo, então, digamos que o lugar são zumbis, então já está tudo, né, degradado. O Lancaster ele fala do high level. O que é o high level? São os detalhes, o topo da pirâmide. Então, imagine que nessa casa que ele entrou, nessa sala, ele percebe que tem três pratos de comida, sei lá, numa mesa. Significa que tem três pessoas que estavam comendo. E, sei lá, apesar de terem zumbis ali, ele nota que um prato de comida, por exemplo, tá? Isso não tem na história, tá? Eu que estou criando aqui para dar um exemplo. Um desses pratos de comida foi comido e os outros dois não. Então, pode ser que tenha uma pessoa ali que não esteja infectada, que não seja um ganado. Então, é você deduzir elementos você deduzir coisas da história a partir dos elementos que você encontra no jogo. Tá? Espero que tenha ficado claro. Bom, outra forma de você fazer isso é através dos cenários de jogo, né? Então, como eu coloquei ali, cenários transmitem emoções, né? Então, tem vários jogos que têm esse mote, né? Tem essa ideia. Então, o Journey, o Limbo, Grease, né? Essa imagem que está aí é do Limbo.
Então você percebe ali pela letreira do hotel caído. Então ele passa alguma coisa de tristeza, alguma coisa de solidão, né? O próprio Gris também é um jogo que tem alguns momentos que a câmera se afasta bastante da personagem, a personagem fica lá um pontinhozinho assim dentro do cenário todo, e aquele cenário de tons pastéis, assim, bem suave, assim, também passa uma sensação de solidão, né? Mas quando você conecta esses elementos assim com a mecânica de jogo, como esse caso aqui do Grease e do Limbo, isso fica ainda muito mais enriquecido, esse environmental storytelling. Bom, um outro exemplo aqui que eu coloquei no jogo de terror, né? A escuridão transmite medo. Então, bom, está lá com o seu personagem e você sabe que tem alguma coisa que pode te atacar, pode te matar e tudo mais, e você dá de frente com uma sala escura. Então, a sensação que você vai ter é de medo, correto? Mas se você é quem está matando, no caso do Assassin's Creed ou algo do tipo, você está no escuro, então a escuridão vai te dar o quê? A sensação de segurança e poder. Então, isso é uma forma com que você vai contando a história, trazendo elementos de narrativa para dentro do jogo. Isso também é trabalho do narrative designer, pensar nisso, né? Ah, Bom, o espaço também pode envolver regras de comportamento. Então, por exemplo, no jogo Vampire Bloodlines, existem alguns lugares que você está jogando com um vampiro e você quer se alimentar, né? O vampiro precisa de sangue. Esse sangue ele se alimenta geralmente dos seres humanos, ao menos no jogo. Então, você não vai chegar numa rua movimentada com seu vampiro e vai pular no pescoço de alguém. Não dá. As pessoas vão perceber e vão te atacar e o jogo vai te punir. Se você fizer isso num beco escuro, muito difícil, sozinho, você está passando uma pessoa, muito dificilmente seu personagem vai ser punido. Então, perceba que o ambiente ele pode trazer mais coisas para sua narrativa, muito além de ser só algo decorativo, tá? Então, é isso por hoje.